Eu sei que desde do início do culto, Jesus já se manifesta aqui, amém? Mas eu quero agora orar por mim. E eu quero pedir a sua ajuda para que você me ajude a orar, para que o Senhor ainda tenha muito mais liberdade para fluir na sua vida, na minha, no nosso coração nessa noite, amém? Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar também nesse momento. Meu amado e doce Espírito, Tu és a promessa do nosso Cordeiro. Tu és a promessa viva, forte, poderosa, que habita dentro de nós. Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque o Senhor é aquele que nos guia toda a verdade. Tu és aquele que nos conduz ao caminho correto. Tu és o nosso amigo fiel. Espírito Santo, Tu és aquele que não se aparta de nós. Tu és aquele que nos ajuda. E mesmo que em alguns momentos do dia, da nossa vida, nós venhamos a não perceber o Teu agir, quando nos prostramos, sentimos que o Senhor nunca nos abandonou. Oh Espírito Santo, toque na vida dessa pessoa que está aqui nessa noite. Eu não sei como ela entrou aqui, e nem o motivo que a trouxe aqui, mas ela está aqui. E eu sei que o Senhor tem liberdade nesse ambiente. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, tome a mente dessa pessoa e ministre toda a verdade do reino, do Evangelho no coração dela. Ilumine os olhos do coração dessa pessoa, ao ponto dela sair daqui nessa noite sem nenhuma dúvida de quem o Senhor é. Muito obrigado, gentil, amado e doce Espírito. Amém? Amém. Algumas pessoas esteve aqui de manhã. Quem esteve aqui de manhã? Levante a mão, deixa eu ver quem esteve aqui de manhã. Levante as mãos. O pessoal do fogo esteve aqui de manhã. O ministério é forte mesmo, né? De manhã e de noite. Vai brincando. Amém? Deixa eu falar algo no seu coração. Hoje de manhã foi muito forte aqui. Tivemos um tempo de manhã aqui muito poderoso. E eu voltei para casa. E aí à tarde eu fui descansar. E aí eu fui orar e falei para o Espírito Santo: eu queria que o Senhor fizesse outra vez o que o Senhor fez pela manhã no culto. E Ele falou que vai fazer. Amém? Porém, com um detalhe. De manhã Ele não me falou isso, mas hoje à noite algumas pessoas, preste atenção, algumas pessoas, Deus te trouxe nesse culto hoje para você entender o que vai acontecer aqui. E algumas pessoas nessa noite vai sair daqui tão cheias, mas tão cheias, que hoje vai ser um dia decisivo na sua vida. Algumas pessoas vão sair daqui tão impactadas, que hoje vai ser um dia decisivo. Essa data você vai marcar ela na sua vida, porque você vai sair daqui diferente. Amém? Graças a Deus. Se for você essa pessoa, fala: eu creio. Amém. Amém. Eu vou ler o mesmo capítulo que eu li hoje pela manhã, mas antes
de nós irmos para a palavra, eu quero só provocar você com algumas perguntas e polir um pouco o seu entendimento para que você entenda algumas coisas que nós vamos estar falando aqui nessa noite. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: o que te move? O que te faz levantar pela manhã? O que te faz acordar todos os dias? Qual é o propósito da sua vida? Por que que você trabalha aonde você trabalha? Por que você faz o que você faz todos os dias? Qual é o poder que te levanta pela manhã e te faz ir matar o gigante, o urso, o leão? Que às vezes a gente mata todo dia. A gente mata o leão pela manhã, guarda o urso para a tarde, e de noite, se bobear, a gente mata o gigante. É ou não é, irmão? Alguém está identificando o que eu estou falando aqui? É ou não é? Mas é interessante que, acordando sabendo dessas batalhas, nós dormimos com uma certeza de que em todas elas nós já somos vitoriosos. Amém? Então por que nós vamos para a batalha? Porque alguma coisa nos faz levantar, alguma coisa nos move. Então a pergunta para te provocar é: o que te faz? O que te move? E qual é o propósito da sua vida? Por que você estudou o que você estudou, a faculdade que você fez? Por que você fez ela? Por que você está trabalhando no ramo que você está? Então, a nossa vida, ela gira em torno daquilo que é o propósito. E aquilo que é o propósito da sua vida vai consumir a tua força. Você vai empenhar toda a força nisso. Amém? Você vai empenhar toda a sua força nisso. Você vai colocar, você vai gastar toda a tua força, porque você entende que isso é um propósito. Tem algumas pessoas que é que nem aquele sambista que fez aquela música. E eu creio que aqui nessa igreja, graças a Deus, não tem pessoa assim. Mas tem gente que você vai perguntar para ela, ela fala assim: não, a minha vida é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente assim. Você pergunta para ela o porquê que ela não sabe nem por que ela respira. Pessoa que não tem propósito. Pessoa que não caminha debaixo de uma consciência de propósito. E agora eu quero ir para um lado mais espiritual. Por que você veio na igreja hoje? Por que você está dentro desse templo? O que te fez levantar da sua casa, trocar a roupa, pegar o carro, ou vir andando? Não sei como você chegou aqui, mas a pergunta que eu quero te fazer: o que te moveu vir a esse culto hoje? O que te trouxe aqui? Talvez, alguns vão dizer assim: pastor, eu vim nesse culto porque eu estou passando por um momento de batalha, de guerra, e eu vim para tentar buscar alívio para a minha batalha. Eu quero te dizer que isso pode acontecer, mas isso não pode ser o motivo que te trouxe aqui. Mas pode acontecer que na caminhada do culto, a sua batalha, a sua carga seja aliviada. Talvez você tenha uma enfermidade, e aí você vem para o culto porque de repente alguém vai colocar a mão na sua cabeça e vai declarar a cura, e de repente você vai ser curado. Eu quero te dizer que no ambiente da adoração isso pode acontecer, mas isso não pode ser o motivo que te trouxe aqui. Porque a igreja, ela tem um propósito. Fala assim comigo: a igreja tem um propósito. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da estrutura, do tijolo, do telhado. Isso aqui, esse ambiente, ele é a estrutura física de adoração.
do encontro dos filhos de Deus, aonde nós nos reunimos para cultuarmos a Deus. Então, quando o Senhor fala que a igreja tem um propósito, a igreja existe para um propósito, ele não está falando do templo, porque eu fiz essa pergunta hoje pela manhã. Imagina Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja, amém, irmãos? Então você imagina Jesus andando na rua e a Shekinah, o templo, não você, o templo, andando debaixo dele, arrastando na rua. Você consegue imaginar isso? Ou sei lá quantas igrejas. Quando o Senhor fala de igreja, Ele está falando da pessoa, está falando do ser. A igreja, a pessoa, o indivíduo igreja, tem um propósito. E nós como igreja, quem é igreja, diga, fala, eu sou igreja. Amém. Nós como igreja temos um propósito. E o propósito da igreja é missional, ou a igreja tem um propósito missionário. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando você vem ao culto, essa palavra culto é devoção, devotar. Quando você vem ao culto, o que tem que entrar na sua consciência é: eu estou indo para adorar, para entregar, para sacrificar a Deus uma oferta de louvor, uma oferta movida. Você está vindo entregar, amém? Por quê? Deixa eu te falar uma coisa, nem todo mundo, em nome de Jesus, não é sobre você. Nem todo mundo que está dentro de um templo é igreja. Nem todo mundo que está dentro de um templo é igreja. Mas tem pessoas aqui dentro hoje que são igrejas. Mas nem todo mundo dentro de um templo é igreja. Amém, irmão? Porque o que caracteriza uma pessoa, igreja, é o quanto ela está envolvida com a missão que o cabeça deixou, que Cristo deixou. Então, a igreja, ela tem essa característica. A fé, quem tem fé aqui? Eu falei, eu tenho fé, pastor. Amém. A fé, deixa eu falar uma coisa aqui. Dentro dos aspectos da fé, a fé não é para você receber de Deus aquilo que você não tem. A fé não é para você receber de Deus aquilo que você não tem, porque quem dá aquilo que você quer é um pai mimando filho. Quem aqui já foi no mercado fazer compra e tem filho aqui? Quem tem filho aqui já foi no mercado fazer compra? Você vai lá, você gasta, não sei, né? Você gasta lá o valor da sua compra. Aí você compra tudo o que o seu filho precisa para ser forte, crescer saudável e crescer bem forte, sim ou não? E o que é que ele faz? Ele vai para as alas que só tem aquilo que não traz crescimento e, se bobear, faz birra. Tem uns que até chuta. E você já comprou tudo que ele precisa, mas ele vai querer aquilo que não vai fazer, não vai trazer benefício e de vez em quando até dá prejuízo. É ou não é, irmão? Eu estou te falando uma coisa, Deus não deu, a fé não é para Deus te dar o que você precisa. A fé é para você entender que aquilo que você já tem, você pode fluir. Vou repetir devagar que nem todo mundo entendeu. A fé é para você entender que aquilo que Deus já te deu, aquilo que você já tem, é o bastante para você fazer o que você precisa fazer. Porque senão, a gente vem para o culto como aqueles peixes criados em criadouro, né, em represa. Quem aqui já foi pescar no Pesca e Pague? Pescar em Pesca e Pague é fácil, irmão. Você tem que pescar lá na Amazônia. Quando o tratador do peixe, ele está passando na beira do rio, e os peixes percebem que o tratador está passando, irmão, aquilo vira eles vão para a beira e pula e fica com a boquinha assim, ó. É ou não é?
Aí o tratador pega uma mãozada de ração e os peixes pega e briga, né? Aquela coisa. A igreja, você está aqui não é para ser esse tipo de peixe que só quer engordar. Você está aqui para ser o peixe que saiu da água e foi para a brasa ser sacrificado. Vou falar isso aqui devagar de novo. A igreja não é constituída, de pessoa que está com a boca aberta esperando a ração para ser gorda. A igreja é de pessoas que entendeu o propósito e agora está na brasa para ser alimento de alguém. Amém? Amém? Porque peixe dentro da água não mata a fome de ninguém. E talvez você vai ser até retalhado para ficar mais saboroso. Ai, pastor, irmãos. Porque tem muita gente engordando, mas não alimentando ninguém, irmãos. Por quê? Porque vem para o culto só para receber, me dá, Deus, eu quero. E não, Deus está falando, ei, já acabou, agora eu quero que você vai para o sacrifício, você vai para a brasa. Eu quero fazer de você um sacrifício. Então, o reino de Deus é caracterizado por filhos que entendeu qual é o propósito da missão dele. Porque se você não entendeu o motivo, o propósito de você ser igreja, você vem para a igreja, presta atenção, porque você tem medo de ir para o inferno. Não tem uma coisa mais perigosa para uma pessoa de vir para a igreja com medo de ir para o inferno. O reino de Deus é caracterizado por pessoas que vêm para a igreja, não porque ela tem medo do inferno, mas porque ela conhece o Pai. E quando, amém, pode aplaudir. Ela conhece o Pai. Então quando você vem para o culto, e aqui nós estamos num culto, amém? Abençoado. Culto power, culto poderoso. Aí você não vem aqui esperando. Você vem aqui e você começa a fluir, você começa a derramar. Você começa a jorrar na vida de alguém. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, olha, na sua semana, no seu dia a dia, na sua corrida do dia, você vai ter um momento, eu sei que você faz isso, claro que você faz isso, você vai ter um momento que você vai separar, e você vai entrar em secreto, e você vai orar em secreto. E a Bíblia diz que o teu pai que te vê em secreto, que está vendo você lá de joelho, já vai te dar, vai te recompensar tudo que você precisa, você já teve na semana, na decorrência da semana. Pastor, mas eu fiz isso, eu passei por uma luta, mas você está aqui hoje. Pastor, eu estou passando por uma batalha, mas você está aqui hoje. E você está aqui hoje para quê? Porque em meio a tantas lutas, o Espírito de Deus te manteve íntegro. E você está no templo, na casa de Deus, com os filhos de Deus, para levantar o Senhor um altar de adoração e entregar a Ele o seu melhor. Aleluia! Talvez não era para você nem estar aqui, mas o Espírito Santo te sustentou com o espírito voluntário, e você está aqui. Você está aqui na casa do Pai. E não tem coisa melhor para um pai ver os filhos sentando na mesa, compartilhando fé. Você imagina Deus olhando para nós agora, os filhos tudo na mesa. Aí o filho que tem mente de escravo vai falar assim, quando o pai vai dar comida para nós? Mas o filho que tem a mente de reino vai falar assim, Senhor, derrame logo que eu quero partilhar. Quer ver, irmão? Quem aqui é que já leu a última Santa Ceia de Jesus? Quando Jesus vai fazer a última Santa Ceia, ele pega o pão e faz o quê? Ele entrega para os discípulos e fala para os discípulos fazerem o quê?
reparta entre vós. Então, um culto dos filhos de Deus é um culto que nós vamos comer, receber o alimento do Pai, mas também vamos compartilhar o alimento que recebemos. Porque a fé comum entre nós tem que fazer que nós, eu e você, possamos compartilhar um com o outro a nossa fé em comum, sentado na mesa do Pai. Porque sentado na mesa do Pai com a consciência de filho, todos os filhos sem alimento vai sair daqui alimentado e saciado. A pessoa que senta na mesa com a mente de escravo vai comer toda a comida e não vai se importar com quem está lá, se ele comeu ou não comeu. Você está entendendo? Então o propósito da igreja, de você estar aqui hoje, do Espírito Santo te trazer aqui hoje, presta atenção, isso é muito forte. Eu sei a luta que você passou, mas você está aqui. É porque diante de todas as batalhas da sua semana, você venceu. E o Senhor quer ouvir a sua adoração. Ele quer ouvir o seu louvor. Ele quer ouvir o fruto que sai dos seus lábios. De todas as lutas, você está aqui e nós vamos exaltar, adorar, engrandecer ao nome daquele que é digno de toda a honra, Jesus e Yeshua. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam? Então fala para alguém assim: irmão, você está aqui para queimar comigo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem irmãos que só quer soprar a brasa do outro para queimar mais rápido. Queime logo, Senhor. Ei, para de ficar soprando a vida do outro. Vai para a brasa também. Pare de soprar a vida do outro e vai para a brasa também. Que nós precisamos ser queimados para ser alimento. Amém, querido? Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Esse texto, ou essa passagem, desde o versículo 1, vai falar da mulher samaritana. E eu sei que você já ouviu pregação, você já leu esse texto, mas eu quero trazer talvez algo mais, não mais esclarecedor, mas te ajudar a você somar com aquilo que você já aprendeu. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa importante que eu estava esquecendo. Na Bíblia, desde o Velho Testamento, você vai encontrar profetas. E era comum os profetas terem alunos, pessoas para estudar nas escolas de profetas. Samuel estudou numa escola de profeta. Eliseu, Elias foi um mestre. Então era comum a pessoa levantar profetas, mestres na vida deles. E na época de Jesus, Jesus não era o único mestre. Havia alguns mestres. Inclusive João Batista era um mestre, porque João Batista tinha seguidores. E existe dois tipos de discípulo no Novo Testamento. E um deles leva o nome como Matetos, que é um discípulo diferenciado. Então, como que funcionavam as escolas antigamente? Eu esqueci o seu nome. Fernando, vem cá, Fernando. Vem cá, o Fernando. Vem cá, Ítalo. Vem cá, pastor Helena, por favor. Então, funcionava assim: Fernando, o Ítalo e o pastor Helena. Eu ia para a escola do pastor Heleno, sentava e passava um dia lá estudando.
pastor Heleno. Eu avaliava. Aí depois eu ia para a escola do Fernando, ficava ali com o Fernando, estudando, vendo, observando as colocações, as posições do Fernando. Aí eu pontuava. Depois eu ia na escola do Ídolo e fazia a mesma coisa, ouvia tudo. Aí eu escolhia entre os três aquele que mais eu me identifiquei com a palavra, com o jeito, e aí ele se tornava o meu mestre, e eu passava a seguir ele. Amém? Obrigado, Cristo, pode ir. Existiam 2 tipos de discípulos que Jesus caminhou com eles: os matetos e os discípulos. Porque Jesus não teve 12 discípulos como a gente acha. Ele teve 12 escolhidos para andar mais próximo dele, mas ele teve mais discípulos. Então a primeira classe de discípulo era aquele discípulo que ia para a escola, estudava ali um período, não sei, de 1 hora, 2 horas, ou meio-dia, ou o dia todo, mas ele voltava para a casa dele e continuava a rotina da vida dele. Ele continuava, ele vinha, assistia às aulas, mas voltava para a casa dele. Mas existia uma classe de discípulos, e esses foram que foram escolhidos. Eles dormiam com o mestre, eles acordavam com o mestre, eles comiam com o mestre, eles tomavam café com o mestre. E esses, Jesus faz uma diferença. Ele vai falar assim para eles: deixa eu falar algo para vocês aqui. Não foi vocês que me escolheram. Presta atenção no que eu falei. As pessoas iam para a escola e escolhiam os mestres, certo? Mas Jesus, ele muda essa dinâmica. Ele diz assim: não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que escolhi vocês. Mas a escolha de Jesus teve um propósito. Porque quando você vai ler essa passagem em João, que fala assim: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi, mas eu vos escolhi para que vocês vão e façam o quê? Deem frutos, e que o vosso fruto permaneça. Então Jesus muda, ele fala assim: ó, vocês não pensa vocês que vocês vieram até a mim e falaram assim: ah, Jesus, o senhor fala melhor. Não, eu olhei para vocês, e talvez, deixa eu falar uma coisa aqui, no crivo nosso, nós não escolheríamos nenhum dos 12. Talvez na nossa análise humana, a gente não escolhia nenhum deles, porque a gente só quer os perfeitos, os que pisam em nuvens, os que não erram. E Jesus pegou uma classe de meninos que o mais velho era Pedro, e trouxe esses discípulos para a escola dele. É tão fato isso, que quando Jesus está sendo crucificado, Pedro, depois de negar Jesus, está na beira da fogueira esquentando, olhando de longe. Alguém chega perto dele e fala assim: você é um deles. Ele fala assim: não sou. É porque o jeito que você se veste é igual, o jeito que você fala é igual, a maneira que você anda é igual, você se move como ele, você é um deles. Por quê? Porque de tanto andar com o mestre, o discípulo pegava as características do mestre. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: qual discípulo você se encaixa? Aquele que só assiste, ou aquele que se identifica? Aquele que alguém não sabe quem você é, ou aquele que quando alguém olha para você fala assim: você é diferente, você tem um negócio diferente, você é diferente, você é diferente? Qual discípulo você se encaixa? Aqueles que são agentes secretos, que vêm só para receber o alimento, receber o estudo, ou aqueles que vestem igual, anda igual, carrega a mesma essência, parece com ele? Porque quando você vai ler o termo cristão, a palavra cristão é parecido, semelhante, igual a Cristo. Amém, irmãos? Vamos para o texto. Os fariseus ouviam dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso,
saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Segure um pouquinho, deixa eu falar isso aqui. A palavra diz tinha que passar, mas o correto é Jesus intentou. Ele determinou passar por aquele lugar. Então já estava no plano de Jesus, já estava na rota de Jesus indo para a Galileia, tinha outros caminhos, e até caminhos mais fáceis. E Jesus intentou em passar pela região de Samaria. Você vai entender por que Jesus tentou, vamos lá. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é um judeu e eu sou uma samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus disse: mulher, se você soubesse o que Deus te pede, o que Deus pode te dar, e quem é que Ele está te pedindo água, você pediria, e Ele lhe daria uma água da vida. O Senhor não tem balde, ou algumas versões, cântaro, para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será o Senhor mais importante do que Jacó? E Jesus responde: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará água para a vida eterna. Aí a mulher fala: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Aí vai acontecer algo interessante aqui. Jesus já tem no intento do coração dele passar por Samaria. Deixa eu explicar, não quero entrar porque isso leva um tempo. Mas havia uma rixa, um problema cultural, religioso e político entre judeus e samaritanos, e fariseus também. Eles não se trombavam, discutiam sobre o lugar da adoração. Os samaritanos achavam que era ali no Monte Gerizim, os judeus falavam que era em Jerusalém. Eles brigavam com isso. Era tão séria a discussão que se um samaritano ele viesse ao gasofilácio e depositasse uma oferta, um judeu não vinha aqui depositar no mesmo lugar. Se um samaritano lavasse a mão numa água, os judeus não lavavam nem o pé. Tal era a diferença entre eles. Eles não se davam. Então, um judeu, quando ia para a Galileia, ele evitava passar pelo caminho de Samaria. Mas Jesus não. Jesus, ele tenta no coração e ele sabe o que ele vai fazer. Ele tem um propósito. E Jesus vai e ele para no poço, falou: é aqui que eu tenho que ficar. E ele está lá no poço, os discípulos falam assim: vai comprar, Senhor, nós vamos ali comprar comida. Jesus nem insiste com ele: pode ir lá comprar comida. Quando eles vão comprar comida, chega uma mulher carregando seu cântaro, talvez cantando até um louvor, e ela vem com o cântaro dela, e quando ela chega no cântaro, Jesus olha para ela e fala assim: você me dá um pouquinho dessa água aí? Ela olha para ele assim e fala assim:
você é um judeu, você está me pedindo água, que sou uma mulher samaritana? Primeiro, um homem não conversa com uma mulher, um líder não conversa com uma mulher, e você está me pedindo água. Além disso, eu sou samaritano e você é um judeu, você está me pedindo água. E Jesus pega a conversa da terra e começa a transicionar a conversa para o céu. Jesus fala assim para ela assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, se você soubesse o dom de Deus e o poder de Deus, e quem é que está falando com você agora, você faria uma pergunta, você pediria água para quem está te pedindo. Ela fala assim, mas ela continua sem entender nada, ela não entende nada. Ela fala assim, até pois, como você vai tirar algo que você não trouxe, você não tem nem vasilha, e o poço é fundo. E Jesus falou para ela assim, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, eu estou tentando abrir o seu entendimento. Se você beber dessa água, amanhã você vai vir aqui de novo pegar água, mas se eu te der da água que eu tenho, nunca mais você terá sede, nunca mais. Sabe o que acontece? Ela continuou não entendendo nada. Aí ela fala assim, pronto, acabou o meu problema. Irmãos, qual era o propósito dessa mulher? Buscar água. Buscar água. Então buscar água para ela, e tem um detalhe aqui, a hora era mais ou menos, a palavra diz, hora sexta, mais ou menos meio-dia para cima, quando o sol estava mais quente. Por que essa mulher buscava água nesse horário? Porque vai acontecer algo aqui embaixo que nós vamos entender. E aí ela fala assim, me dá dessa água, porque se eu beber dessa água, vai resolver o meu problema, eu não vou precisar vir aqui mais. Ela não entendeu nada. Jesus fala assim, eu vou ter que ir um pouquinho mais fundo. Aí Jesus fala assim para ela, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Aí Jesus no versículo 16 fala assim, ela fala, me dá dessa água, porque eu não precisarei mais vir aqui buscar. Jesus fala assim para ela, vai chamar o teu marido. Ué, do nada, me dá da água, vai chamar o teu marido. Eu quero beber dessa água, vai chamar o teu marido. Aí ela, eu não tenho marido. Jesus falou, agora você falou algo certo. Sabe por que você não tem marido? Você já teve 5. E esse que você tem agora não é seu. Aí ela, vejo que o senhor é um profeta. Aí, irmão, depois de tanto diálogo, no primeiro discurso, Jesus já está levando a conversa para o lado espiritual, e a mulher não entendendo nada. Ela fala, eu vejo que o senhor é um profeta agora. Aí ela começa a falar, olha, nosso pai nos deu esse poço, Jacó nos deu esse poço, mas vocês divergem na questão da adoração. Vamos continuar lendo o texto. No versículo 19 fala assim, eu sei que agora que o Senhor é um profeta, os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que eu te digo, chegará o tempo que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós judeus, nós sabemos que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá um tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai procura para que sejam seus adoradores. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ela entra agora no âmbito espiritual, ela começa a entender. Jesus fala assim, mulher, vai chegar um tempo, e já chegou. Mulher, vai chegar um tempo, e já chegou, em que não é nesse lugar, e nem ali,
que você vai adorar a Deus, porque Deus está procurando agora uma nova categoria de adoradores. Pai está procurando um novo estilo de adoração, e é um tipo de adoração que não tem uma geografia física, não é um lugar. O verdadeiro adorador é aquele que onde ele estiver, o reino de Deus vai estar com ele, ele vai adorar onde ele estiver, porque eles vão adorar em espírito e em verdade. Amém. Ele está dizendo, vai chegar um tempo, e já chegou. Vai chegar um tempo, e já chegou. Igreja, ele está falando, vai chegar um tempo, e de fato já chegou. Sabe o que significa isso? Eu vou descer de novo. Vem cá, pastor Helena. Vai chegar um tempo, mas já chegou. Você não entendeu? Você vai entender. Vai chegar um tempo e já chegou. Não é o pastor Helena, não é o pastor Helena. Vai chegar um tempo, mas esse tempo já é hoje, em que os adoradores de Deus não vão precisar de uma geografia, porque a palavra de Deus diz assim, olha, o que falaram para Jesus? Olha, quando você fala assim, olha, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, não procure o reino de Deus ali, nem aqui, porque o reino de Deus está dentro de você, o reino de Deus está dentro de vós. Vai chegar um tempo, e já chegou. Fala assim comigo, irmão. Eu vou ter que ministrar teu coração. Fala assim, já vai chegar um tempo e eu estou aqui. Vai chegar um tempo e eu estou aqui. Eu sou um adorador que carrega o reino. Vai chegar um tempo e sou eu. O reino de Deus vai estar aonde eu estiver. O reino de Deus vai estar aonde eu estiver, porque o reino de Deus não está ali, não está aqui. Diga mais forte: o reino de Deus está dentro de mim. Amém. O reino de Deus não está ali, o reino de Deus não está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, aonde eu estou, o reino de Deus está comigo. Aonde eu estiver, o reino de Deus está junto. Então, eu não preciso, presta atenção, de uma geografia para adorar o Senhor. Não é mais nesse monte, não é mais em Jerusalém, é dentro de mim, porque é uma adoração em espírito e em verdade, é uma adoração de consciência, é uma adoração sabendo quem Ele é uma adoração sabendo que o reino de Deus está dentro de mim. Então, quando nós estivermos juntos, reunidos, o reino de Deus se faz presente no nosso meio, e o reino de Deus é fazer tudo aquilo que o Senhor deixou na sua palavra, ministrar aos outros, trazer ensinamento, ministrar cura, trazer comunhão, ministrar milagre. O reino de Deus não está em nenhum outro lugar, mas está dentro de você. O reino de Deus habita dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. E se o inferno se levantar, ele não tem poder, porque o reino de Deus está dentro de você. Agora deixa eu falar uma coisa interessante. Quantos discípulos Jesus tinha? Matetos, que andava junto com ele. 12. Fala 12. Eles faziam o quê? Andava com Jesus, certo? Caminhava com Jesus, certo? Parecia com Jesus, certo? E eles foram aonde? Quando Jesus chega no poço? Para a cidade comprar comida. Jesus estava na região ali de Samaria, certo? Então,
Eu deduzo que eles foram ali também para Sicar ou para alguma cidade próxima ali comprar comida. Quantos discípulos esses discípulos, quantas almas eles trouxeram para Jesus nessa viagem? Mas não era discípulo? Agora essa mulher, ela era discípula de Jesus? Ela caminhava com Jesus? Mas ela teve um encontro com Ele. E em poucas horas, essa mulher é tomada de uma força tão poderosa, que ela volta para a cidade. Deixa eu falar algo aqui interessante. Por essa mulher ter uma vida como ela tinha, ela era rejeitada. Por isso que ela ia buscar água meio-dia, porque ela era rejeitada na sociedade. Nenhuma mulher queria andar com ela, porque a fama dela não era muito legal. Então ela ia buscar água sozinha, porque as mulheres iam de manhã ou à tarde buscar água, e ela ia sozinha, porque ninguém queria andar com ela. E talvez passando na rua com o cântorozinho dela, as mulheres falavam: lá vai a mulher de 5, lá vai a mulher de muitos homens. Eu não sei qual eram os apelidos ou os nomes que eram colocados sobre essa mulher, mas ela teve um encontro. Ela teve um encontro intencional com o Mestre. E quando ela começa a entender a dimensão espiritual, essa mulher, irmão, ela pega essa fonte e ela volta com um poder tão grande dentro dela. Deixa eu falar algo interessante aqui. Quando Isaac saiu caminhando, ele cavava poços onde ele parava. Não vou entrar aqui no âmbito porque vai demorar, mas Isaac cavou muitos poços, e esses poços eram tomados de Isaac, e alguns poços até entulhados. E um dia Isaac falou: eu tenho que parar de ficar cavando poço, porque isso não vai dar certo. E ele chama Abimeleque, que foi uma das pessoas que tomou um dos poços que ele tinha cavado. E ele fala: olha, Abimeleque veio e fala assim para ele: você está crescendo muito, Isaac, você está multiplicando, você está ficando poderoso, vamos fazer uma aliança. Se você ficar mais forte do que eu, não me ataque. Isaac faz uma proposta e fala: enquanto eu estiver aqui, você terá paz. Mas Isaac não faz só isso. Isaac chama o inimigo, põe uma mesa, prepara um banquete, faz uma festa, abençoa Abimeleque, ministra paz sobre Abimeleque e despede Abimeleque. Quando Abimeleque está saindo, os servos de Isaac voltam para ele e falam assim: nós cavamos um poço e achamos água. Nós cavamos um poço e achamos água. Aí eu fiquei curioso, mas eles já tinham cavado outros poços. E eu fui buscar a intenção dessa expressão. E não é a mesma expressão usada nos outros poços. Quando ele volta, ele fala assim: olha, nós cavamos um poço e nós encontramos agora uma água diferente. Sabe qual é o termo usado para esse poço? Encontramos um poço de água viva. Encontramos um poço de água viva. É como se eles tivessem perfurado e encontrado o aquífero, o manancial da água. Isaac, esse poço que nós cavamos agora é diferente dos outros, porque esse poço não pode ser entulhado. É muita água, sabe? A intencionalidade do texto é um rio a jorrar. É um rio a jorrar, Isaac. Não é só mais um poço, é um poço de água viva. Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas viva fluirão, 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 fluirão do seu interior.
este rio na sua vida. Você pode até, as pessoas podem até entulhar um poço, mas eles não podem cortar um rio. Agora deixa eu falar algo, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quantos rios tem aqui hoje? Olha aqui para mim, então aqui já não tem mais um rio, aqui já tem um mar. Aqui já tem um mar. Porque nós somos rios de Deus nesse lugar, e nós estamos jorrando, transbordando água viva, água viva, água viva, água viva, água viva, água viva, água viva. Em Ezequiel, fala de um rio que sai do trono de Deus. E este rio, vem cá, Fernando. Ezequiel fala de um rio que sai do trono de Deus. Mas esse rio não é um rio comum. É um rio que traz uma característica com ele. Ele sai debaixo do trono, ele passa pelo templo, pela porta do templo. Você está onde mesmo agora? Aqui? Agora? Você está onde? Você está onde? Você está onde? Tá, então você está entendendo. Há um rio que sai do trono de Deus. E ele sai do trono, ele vem passando pela porta do templo, mas ele corre, e a palavra diz que onde esse rio passa, ele leva vida, onde esse rio passa, ele leva vida, ei, tem vida de Deus aí para você é um rio de vida. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Sabe o que essa mulher fez, irmãos? Essa mulher, ela bebeu dessa água. Ela falou: agora eu estou entendendo. Ela vai para a cidade, a mesma cidade que não gostava dela, a mesma cidade que não tratava ela bem, e agora ela vai de casa em casa dizendo: venham ver um homem que falou tudo que eu vivo. Ele é o profeta, talvez não seria ele o Cristo. A Bíblia diz que ela trouxe uma cidade nos pés de Jesus. Jesus só estava passando. Eles chegaram, muitos samaritanos ouviram. Depois Jesus ficou mais 2 dias, falou: por favor, fique mais um tempo. Ele ficou mais 2 dias, e a palavra diz que muitos outros samaritanos creram em Jesus, por causa de uma mulher improvável, uma mulher que ninguém dava nada por ela, uma mulher que não tinha, talvez nós aqui não escolheríamos ela para andar junto. Jesus pega essa mulher e faz jorrar de dentro dela um rio de água para uma cidade, e ela vai e ela traz uma cidade nos pés de Jesus. Ei, eu quero te dizer, você é o rio de Deus nesse lugar, você é o rio de Deus nessa cidade, você é o rio de Deus em Araxá. Olha para mim, se uma mulher teve um encontro com Jesus, ela foi tão forte esse encontro que ela volta para a cidade, e ela muda uma cidade. E detalhe, ela não tinha ainda o Espírito Santo dentro dela. Ela teve um encontro com Jesus, mas ela ainda não tinha o Espírito Santo dentro dela. Você foi batizado com o Espírito. Você foi batizado com o Espírito Santo. Se uma mulher que teve um encontro com Jesus, teve a vida dela transformada e mudada, e trouxe uma cidade, imagina você, cheio do Espírito. Imagina você transbordando no Espírito. Se uma mulher de má fama, se uma mulher trouxe uma cidade, imagina você que está transbordando do Espírito. Você não entendeu. Você não entendeu.
para você entender, vai lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Eu já vou. Versículo 19, Efésios 1, capítulo 19. Ele diz assim: como é grande, é o que, irmãos? O seu poder que age em nós, os que cremos. Espera aí, quem crê em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Como é grande o seu poder que age em nós, o que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Jesus Cristo e o fez assentar ao seu lado direito no mundo celestial. Ei, deixa eu te dizer o que a palavra está dizendo, que o mesmo Espírito de força, o mesmo Espírito poderoso que tirou Jesus da sepultura e o fez assentar do lado direito de Deus, é o mesmo Espírito habitando dentro de você. Levante, levante. O cântaro que essa mulher carregava era igual esse aqui. Sabe o que ela fez? Quando ela entendeu o propósito, ela deixou o cântaro e correu para a cidade. Você só pode ser rio se você estiver disposto a quebrar o cântaro, a deixar o cântaro. Quem não está disposto a abandonar o cântaro não pode ser rio, porque o cântaro fala de segurança, o cântaro fala do passado, o cântaro fala da limitação. E Jesus fala assim: mulher, quebra isso. Você não está entendendo o que eu quero fazer com você. Ei, quebra o cântaro. Fica sobre os seus pés em nome de Jesus. Ainda em Efésios diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que age em nós. Você vai sair daqui jorrando água hoje. Você vai sair daqui nessa noite jorrando água, porque você não é mais um poço onde as pessoas vão tentar entulhar. Agora você é um rio de água viva. O Espírito Santo já está falando com pessoas aqui. Você não é mais um poço, você é um rio de água viva. Comece a jorrar agora. Comece a jorrar a água da vida. A água da vida. Vida, 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 por onde você passar, vida, vida, por onde você passar, fome, provisão, vai ter provisão na fome, vai ter provisão, vai ter cura, vai ter força, por onde você passar, vida, 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 você levará a vida de Deus, você levará o reino de Deus.